Olá, alunos! Aqui é a professora Alessandra e nessa videoaula irei apresentar o material de estudo sobre o Excel e as atividades propostas para nossas próximas aulas. Vamos abrir aqui o Excel. Bom, gente, o Excel é um programa de planilhas do sistema Microsoft Office, que permite criar e formatar pastas de trabalho, tá? Então, a primeira coisa, o primeiro conceito que a gente já vai iniciar é o conceito de pasta. Um arquivo do Excel é uma pasta. E dentro da pasta de trabalho, a gente contém várias planilhas, tá? É errado falar que um arquivo do Excel é uma planilha. Não, um arquivo do Excel é uma pasta de trabalho. E dentro dessa pasta de trabalho, a gente tem várias planilhas. Bom, eu iniciei o Excel, né? Executei o Excel e eu vou clicar no botão Novo para criar uma nova planilha. Vamos clicar em Nova Planilha. Pronto, já estou no ambiente de trabalho do Excel, tá? Para esse curso está sendo utilizado o Microsoft Excel, disponível no pacote Office 365, tá? Todos os alunos de ETEC têm o e-mail institucional. O e-mail institucional permite vocês o acesso gratuito ao Office, tá, gente? Então, vocês conseguem ter o Office gratuito na máquina de vocês. O ambiente de trabalho do Excel. Então, aqui em cima, nós temos a barra de acesso rápido, que normalmente está localizada acima da guia de arquivo, né? Essa aqui é a guia de arquivo, então aqui eu tenho a barra de acesso rápido, tá? Ela tem por objetivo, essa barra, gente, dar acesso rápido às ferramentas de uso frequente, tá? Eu, particularmente, eu não uso muito, tá? Eu não uso muito. Bom, depois a gente tem a barra de título. A barra de título informa o nome da pasta de trabalho. Então, minha pasta de trabalho, por enquanto, chama-se pasta 1, tá? Quando eu salvar, vai alterar o nome para cá. Nós temos a faixa de opções, que são as antigas barras do menu, as barras de ferramenta que a gente tinha nas versões antigas, né? Então, eu tenho aqui, ó, o arquivo, página inicial, inserir, layout, fórmulas, tá? E quando eu abro o arquivo, ele vai dar opções de arquivo. O que que eu quero? Eu quero salvar, eu quero imprimir, tá? Muitas dessas ferramentas, tá, gente? Vocês já conheceram no Word, tá? Então, vamos supor, o botão negrito tem a mesma função de negrito aqui no Word, como tem no PowerPoint, tá? Então, a gente não vai ficar reinventando a roda, não vamos ficar falando novamente sobre como vai colocar cor numa fonte, tá? Então, tudo isso daqui, todos os botões que são iguais, têm a mesma função, ok? Então, é só aplicar o que vocês já sabem. Aqui no cantinho, a gente tem a caixa de nome, que é o local onde se visualiza o endereço da célula que está selecionado. O que é célula, né? Então, a gente está aqui falando, vamos ver. Uma planilha, pessoal, ela é composta por linhas, que são numeradas, ó, 1, 2, 3, 4, e colunas, que são representadas pelas letras, tá? A célula é um cruzamento entre uma linha e uma coluna. Célula em uso é onde o meu cursor está parado. Então, nessa caixa de nome, ela está informando D2. Então, o meu cursor está parado na célula D, linha 2. Na coluna D, linha 2. Tá? Nós temos também a barra de fórmulas, onde a gente pode inserir as fórmulas. Então, se eu colocasse aqui, por exemplo, igual a hoje, a função hoje, né? Para pegar a data do sistema. Na barra de fórmulas, eu vejo a função. E aqui ele já faz automaticamente a execução da minha função, tá? O Excel já faz automático. Temos a planilha, né? Que é essa matriz, como eu já falei para vocês, composta por linhas e colunas.
Nós temos a guia de planilhas, onde ela vai informar quantas planilhas tem dentro da minha pasta, tá? Temos também o módulo de visualização, e onde a gente também tem o zoom, tá? Então, a gente pode aumentar o zoom ou diminuir o zoom da nossa área de trabalho aqui, tá? Bom, deixa eu apagar isso aqui. Eu vou diminuir aqui, que eu não gosto tão grande. A primeira coisa, conforme o nosso material de estudo, que eu estou ensinando, é inserir uma nova planilha, tá? Então, toda vez que a gente quer inserir uma nova planilha, basta clicar no botãozinho aqui mais, nova planilha. Olha só, eu consigo inserir quantas planilhas eu quiser, tá? Tudo bem? Então, para inserir nova planilha, eu venho aqui do lado da guia de planilha e clico no botãozinho nova planilha. Eu preciso aprender também renomear planilha. Então, eu inseri as planilhas, eu quero renomear. Então, vamos supor que eu possa colocar um nome de disciplinas que vocês têm. Então, por exemplo, OSA, eu posso vir, dar um duplo clique direto e digitar sobre ela. Ou eu posso também clicar na guia da planilha, botão direito do mouse, renomear e para digitar o nome que a gente quer, tá? Eu acho, né, tá, gente, que é o mais rápido é dar o duplo clique, tá? Eu dou o duplo clique e ele tem a opção, tá? Por exemplo, inglês. Eu tenho a opção já de editar. Tudo bem com renomear? Basta dar um duplo clique no nome da guia da planilha. Bom, agora eu vou mostrar para vocês como que a gente move as planilhas de lugar. Eu clico numa planilha, vamos supor que eu quero colocar essa planilha OSA depois da planilha de inglês. Eu clico na guia de planilha e arrasto ela para a posição que eu quero. Então, eu estou movendo a planilha dentro da minha pasta de trabalho. Então, é só clicar e arrastar, gente. Então, vocês conseguem organizar as planilhas de vocês direitinho, tá? Agora, eu posso mover uma planilha para uma nova pasta. Então, vamos supor, inglês não é matéria técnica, né? Inglês faz parte da base comum. Então, eu vou mover essa planilha, vou tirar essa planilha daqui dessa pasta 1. Então, eu venho com o botão direito do mouse, mover ou copiar, eu clico na minha planilha, já está selecionada aqui, ó, inglês, e eu vou mover para onde? Para uma nova pasta. Então, eu vou falar para ele que eu quero que mova para uma nova pasta. E eu dou OK. Olha lá, o inglês foi para a pasta 2. Aqui no Excel, ó, se eu vim aqui na minha barra de tarefas, eu tenho a pasta 2 com a planilha inglês. E eu tenho a pasta 1 com OSA, DJW e LP. Tudo bem? Então, nesse momento, eu ensinei vocês a moverem um arquivo, tá? Mover, gente, é tirar de um lugar e colocar em outro, tá? É o nosso famoso Ctrl X. A gente tira de um lugar e coloca em outro. Seguindo o material de estudo, eu estou ensinando também a copiar uma planilha, tá? Vamos supor que eu tenho vários dados aqui nessa planilha. Então, eu vou fazer assim, rapidinho, só para vocês terem uma ideia. Vou colocar uma cor mais suave, né? Eu tenho aqui essa planilha OSA, tá? Vou escrever aqui, ó, por exemplo, OSA, vamos por Excel. Vamos lá. Depois eu vou explicar tudo isso aqui para vocês, tá? Só para a gente poder avançar. Tá, vamos supor, eu tô aqui na minha planilha de OSA, eu queria criar uma cópia, tá? O OSA, a gente tá aprendendo Excel, só que o OSA também, a gente não aprendeu Word. Então, eu precisava fazer uma cópia dessa planilha para poder fazer toda a minha parte de organização. Então, eu venho aqui na minha guia de planilha, clico mover ou copiar e clico nessa opção aqui, ó, criar uma cópia. Quando eu dou criar uma cópia e não informo para onde ela vai, eu vou criar uma cópia para dentro da minha própria planilha. Então, ó, mover ou copiar, criar uma cópia, OK. Olha só, eu tenho o SA aqui e eu tenho o SA2. Essa SA2 é a minha cópia. Então, eu posso colocar aqui o SA, por exemplo,
Vou editar o nome, tá? Word. Aqui, vou colocar o SA, Excel. Aqui eu ponho, opa, Word. Vou mudar as cores, só para vocês terem uma noção. Azulzinho. Tá? Então, eu fiz uma cópia. Tá? É diferente de mover. Eu também consigo fazer uma cópia para uma outra planilha. Por exemplo, vou pegar essa planilha, vai ser a Word, venho aqui, botão direito do mouse, mover ou copiar, e vou pedir para ele ser copiado, essa planilha, lá na minha pasta 2, junto com a planilha de inglês. Pronto, ó, já veio para cá, tá? Então, aqui na minha planilha, na minha pasta 2, eu tenho as planilhas inglês e o SA Word. Na minha pasta 1, eu tenho as planilhas o SA Excel, DJW1 e LP. A próxima coisa que vamos aprender a fazer é colocar cor na guia de planilha, tá? Então, eu posso escolher cores para as minhas guias, para diferenciar minhas guias. Então, o Excel, eu vou selecionar, eu vou clicar na minha guia de planilha, botão direito do mouse, cor da guia, e eu vou escolher uma cor. Então, eu quero roxinha a minha guia. Se ela tá ativa, ela fica nesse transparente, tá? Mas quando eu clico de lado, ela já fica na cor que eu estabeleci. Vamos lá, DJW, vou colocar a cor da guia, vou colocar amarelo. Então, ele tem uma transparência, tá? Ele tem um degradê. Quando eu clico, por exemplo, na minha guia LP, ele volta para o amarelo. O degradê só aparece na minha guia de planilha ativa. Então, qual que eu sei que está ativa? Está ativa o SA Excel. As outras guias, como estão com a cor sólida, forte, né? Elas não estão ativas. Então, minha guia ativa, nesse caso aqui, é o SA Excel. Minha guia ativa aqui é o LP, tá? Lembrando, o botão direito do mouse, cor da guia, eu consigo colocar uma cor para minha guia, tá? No material de estudo, eu também estou ensinando a selecionar linhas e colunas, tá? Então, eu tenho as colunas, que são representadas pelas letras, né? E as linhas. Eu quero selecionar a linha E5, então eu vou na coluna E, linha 5, tá? Ah, eu quero selecionar a linha H2. H2. Eu preciso selecionar do A1 até o D5. Então, eu clico na célula A1 e vou puxando o cursor do mouse, tá? Com a minha setinha, eu tô com o meu botão esquerdo pressionado do mouse até a D5. Então, aqui nesse momento, eu tenho o que a gente chama de faixa ou bloco. O texto, gente, a gente insere, a gente clica nas células e escreve. O faixa no endereço, a frase faixa no endereço está escrita dentro da célula A6. Dentro da célula B6 não tem nada. Tanto que se eu escrever aqui, por exemplo, total, ele vai mostrar a palavra total e vai cortar a minha frase aqui, faixa no endereço, tá? Como que a gente resolve isso? Basta eu aumentar o tamanho da coluna. Então, entre a coluna A e a coluna B, eu venho aqui com a setinha do mouse, ela vai mostrar. A setinha do mouse, gente, vai virar uma cruzinha preta, com duas setinhas apontando para os lados, eu clico e eu arrasto, ó. Eu ajusto, tá? Então, nesse caso aqui, eu arrumei o conteúdo. Tá? Para ele não ficar aqui em cima. Ah, mas eu não tenho dado nenhum, ele pode ficar em cima da coluna B. Não tem importância. Então, a gente deixa como estava. Então, a gente consegue, entre as letras das colunas, aumentar a largura da coluna. Entre os números das linhas, a gente consegue aumentar a altura das linhas. Olha só. A gente consegue também aumentar a altura das linhas, tá bom? Vamos continuar. Eu vou excluir as planilhas, tá? DJW1, então, botão direito do mouse na guia da planilha, excluir. E vou excluir também a de LP.
botão direito do mouse, na guia, excluir. Uma vez que a gente exclui uma planilha aqui, não tem como voltar, tá? Tem que prestar muita atenção, senão vocês vão perder o trabalho de vocês. Vou criar uma planilha nova. Vou dar o nome dela de pré-alto. E vou mostrar para vocês o preenchimento automático. O que que é isso? Então, eu vou inserir os valores. Janeiro. Preenchimento automático facilita muito quando a gente quer preencher automaticamente alguns valores na planilha, tá? Então, quando eu quero trabalhar com números, preencher números, eu tenho que indicar um intervalo. Se eu tenho, por exemplo, na B2 eu tenho 1 e na B3 eu tenho 1, na hora que eu puxo o preenchimento automático, tudo vai ficar 1. Por quê? Porque eu não dei um intervalo, tá? Olha aqui, na D, vou aumentar aqui o zoom para facilitar. Na D2 eu tenho 1 e na D3 eu tenho 2. Então, eu vou selecionar as duas. E também no cantinho aqui, inferior, direito, eu tenho um quadradinho preto. Eu vou posicionar o meu mouse em cima desse quadradinho preto, vou clicar com o botão do mouse e vou puxar para baixo. Nesse momento, ele faz o preenchimento. Então, agora ele consegue fazer o preenchimento, porque ele teve um intervalo de 1 para 2, ele sabe que ele tinha que contar de 1 em 1. Então, ele conseguiu fazer o preenchimento. Eu posso também fazer intervalos maiores. Por exemplo, 1 em 3. Ele já vai sabendo que ele vai ter que pular de 2 em 2. 1, 3, 5, 7, 9, tá? Vocês observaram que aqui eu já não puxei dessa forma, tá? O que que eu fiz? Eu vim aqui no quadradinho preto, dei um duplo clique e ele já preencheu para mim automaticamente. Eu posso fazer o preenchimento automático com o nome dos meses e com os dias da semana também. E também, gente, a gente pode fazer o preenchimento automático com fórmulas, tá? Então, na nossa próxima aula, a gente já vai estar aprendendo umas funções e a gente vai estar utilizando muito do preenchimento automático. A gente faz o cálculo em uma célula só, verifica se o cálculo está correto e a gente usa do preenchimento automático, para não ter que ficar repetindo a mesma operação várias vezes. Por último, eu vou ensinar vocês a trabalhar com bordas, tá? Bordas, sombreamento, direção de texto e mesclagem de células. No nosso material de estudo, eu passei umas atividades para vocês. Então, eu vou pegar essas imagens aqui do material de estudo para a gente trabalhar um pouquinho, tá? Então, vamos lá, vou diminuir só um pouquinho. Eu vou recortar aqui e vou levar lá para o Excel, tá? Eu posso inserir uma imagem do Excel, copiando e colando já direto no Excel. Opa, nós estamos aqui. Ou eu posso vir inserir, tá? Eu tenho opções de ilustrações, imagens. Aqui eu tenho as imagens, eu tenho as formas que vocês já conhecem, os ícones, o Smart Art, tá? Então, eu consigo estar utilizando todos esses recursos que a gente já viu no Word. Bom, eu vou mostrar para vocês aqui uma simulação de como montar essas planilhas, tá? Então, primeiramente, eu vou colocar aqui, ó. Vamos montar essas planilhas eletrônicas. Então, eu vou selecionar, por exemplo, do B11 até o E19. Eu seleciono uma faixa, né? Um bloco de células. Selecionei. Eu venho na página inicial. Eu vou definir uma cor de fundo com a cor de preenchimento. Tá? Vou definir uma borda. Então, eu tenho uma borda externa espessa. Tá? E vou escrever meu texto. Planilhas eletrônicas para logística. O que que eu preciso? Eu preciso que esse meu texto fique dentro dessa área todinha que eu já demarquei. Então, eu vou selecionar todo o meu bloco, vou clicar aqui no botão mesclar e centralizar, tá? Então, aqui virou uma única célula, tá?
Só que meu texto ainda, ele tá centralizado. Então, eu venho aqui, ó, no alinhar no meio. Então, eu consegui alinhar no meio. Eu vou aumentar o tamanho do meu texto, tá? Ah, mas professor, ele não tá tendo quebra, não tem importância. Então, a gente vem aqui, ó, no botãozinho quebrar texto automaticamente, e eu dou a quebra do texto. Eu posso mudar a fonte. Vamos ver, uma fonte, tá, gente? Não precisa ser exatamente a mesma fonte, porque depende muito do que vocês têm instalado aí de fonte no computador de vocês, tá? Pronto. O primeiro exemplo foi feito. O segundo, eu vou selecionar um bloco de células. Vou colocar bordas, todas as bordas, né, ó. Escolhi todas as bordas. Na primeira borda, eu vou selecionar a primeira linha inteirinha e vou mesclar. Vou escrever aqui dentro, lista de compras. Opa. Colocar negrito, vou aumentar a fonte, tá? E vou vir preenchendo as cores. Eu pressiono a tecla Ctrl e eu faço a seleção alternada entre as células, tá? E escolho a cor azulzinha. Pronto, foi feita a segunda. O terceiro exemplo, gente, é tão simples quanto. Seleciono o bloco de células de trabalho, tá? Vou por 4 mesmo. Vou colocar aqui, ó, todas as bordas. Vou selecionar a primeira coluna, tá? E a segunda coluna. Poxa, eu não tinha uma coluna a mais, foi uma coluna a mais. A gente já tira, tá? Já vou colocar já a cor. E eu vou excluir. Para me excluir, eu vou selecionar ela inteirinha, tá? Botão direito do mouse, excluir. Aí ele vai perguntar, você quer fazer o quê? Você quer deslocar células para a esquerda? Você quer deslocar células para cima? Você quer tirar a coluna inteira? Ou a linha inteira? Se eu tirar a coluna inteira, é toda a minha coluna O, tá, gente? Então, eu sempre peço assim, deslocar células para a esquerda. Pronto. Foi feito, tá? O que nós precisamos mais fazer? Vamos colocar uma borda espessa, tá? Vou selecionar as 3, ó, cliquei aqui em cima, vou selecionar as 3 colunas de uma vez só e vou aumentar um pouquinho o espaço dela. Pronto. Vou escrever primeiro semestre. Vou mesclar. E vou mudar a orientação. Então, eu venho aqui e vou escolher a mudança da orientação do texto. Vou alinhar no meio, negrito, e vou aumentar o tamanho da fonte. Pronto, tá? Agora, a gente vai fazer esse modelinho aqui, tá? Vou selecionar. Selecionei. Vou escolher uma borda espessa. Vou selecionar a primeira linha. Vou mesclar. Colocar uma borda espessa também nela. E o que sobrou, eu vou mesclar também. Aqui em cima eu vou escrever controle de estoque. Vou colocar as minhas fontes. Só um minutinho, vamos escolher uma fonte bonitinha. Então, pode ser essa French Style mesmo. Coloquei uma fonte, vou colocar negrito, vou colocar cor de preenchimento. Tá? Não precisa ser exatamente igual a cor, mas a gente tem que sempre se aproximar, tá? E aqui eu vou inserir uma imagem. Então, eu vou vir aqui, inserir, ilustrações, imagens. Eu quero uma imagem online, tá? Então, eu vou clicar, eu não tenho imagem de empilhadeira. Vou esperar ele carregar as opções de imagem e vou escrever empilhadeira. Vamos ver se ele tem alguma coisa de empilhadeira. Pronto, ele vai me dar várias opções. Eu vou escolher uma empilhadeira bonitinha aqui. Gostei dessa.
Vou clicar nela, selecionar ela e vou dar inserir. Ela vem, tá? Maior, eu diminuo o tamanho dela. E vou colocar a opção. Eu clico nesse quadrinho aqui dessa foto, como eu tô usando uma foto que não fui eu que criei. Eu tenho que deixar a fonte, tá, gente? Tem sempre que tomar esse cuidado, tá? Com os direitos autorais. A gente aumenta, ó. Deixa bonitinho, né? E agora, por último, nós vamos fazer este daqui. Então, eu vou colocar aqui do lado, mais pro lado, vamos subir. Eu vou selecionar, então, vou colocar, pode ser 3 mesmo. Só que aqui ele tem uma borda, gente, se vocês notarem, ele tem uma borda dupla, tá? Vamos ver se vocês conseguem enxergar. Ele tem uma borda dupla, a gente vai colocar essa borda dupla. Então, eu vou selecionar, tá bom? Eu já vou fazer, por enquanto, eu vou colocar uma borda simples, só para me ter uma noção de espaço. Eu prefiro trabalhar assim. Eu vou selecionar as 2 primeiras linhas, vou mesclar. Vou deixar com uma borda simples mesmo, né? De contorno simples. A do meio, vou colocar 3 linhas. Vou colocar 4. Vai ficar mais ou menos... Acho que eu até coloquei muito, né? Vou mesclar. E aí embaixo, mesma coisa. Selecionar, mesclar e colocar a borda. Bom, para definir a borda dupla, eu vou selecionar minha área de borda. Eu venho aqui em bordas, tá? E eu vou clicar em mais bordas. Ou eu posso também escolher estilo da borda. Então, eu venho aqui, ó, estilo da borda, clico aqui e defino borda externa. Olha lá, ele já ficou borda externa para mim e a borda sólida dentro, tá? Eu vou escrever o texto em cima, no meio, embaixo. Pronto. Em cima, eu vou usar o alinhamento, alinhar em cima e esquerda. No meio, eu vou usar o alinhamento, alinhar no meio e centralizar. E embaixo, eu vou colocar o alinhamento à direita e alinhar embaixo, tá? Vou selecionar tudo e colocar negrito. Pronto. Aqui a gente já tem uma das nossas atividades propostas para vocês, né? Que tem a parte de trabalho com bordes, alinhamentos, preenchimento de cores, tá? Vou voltar no material de estudo. E a gente vai dar continuidade, tá? Então, toda essa parte que eu falei para vocês, pessoal, tá tudo aqui no material, tá? Vou ter o material bonitinho, tá? Eu construí esse material. Tá? Eu gosto bastante de cores, vocês podem perceber, né? Atividades, vamos lá. Primeira quinzena, trabalho em grupo. Vocês vão realizar as listas de planilhas da pasta de trabalho, chamada Excel Setembro. Apenas um aluno do grupo deverá postar a atividade em tarefas. Na segunda quinzena, vocês farão um questionário online sobre o Excel, né? Serão permitidas até 3 tentativas, sendo atribuída a nota mais alta. Após a terceira tentativa, as submissões do questionário online serão descartadas. Qual que é o roteiro? Então, eu coloquei um roteiro, gente. Vai desde a criação da pasta de trabalho e começar a alterar nome de guia, inserir guia, fazer preenchimento automático. Então, a cada bloco de atividades que vocês estão fazendo, eu peço para vocês dar Ctrl B, ou seja, para salvar sua pasta de trabalho, para não perder, né? Para não ter o risco de perder o trabalho, a atividade que vocês estão fazendo. Depois eu vou pedindo, ó, então eu vou pedir para vocês criar mais uma planilha com nome de bordas, vocês vão só criar as bordas do jeito que está aqui. Depois vocês vão criar uma planilha chamada pré-cores, vocês vão colocar as cores, né, nessas bordas, tá?
Então, vocês vejam, aqui vocês criaram a planilha bordas. Aqui vocês vão fazer uma cópia da planilha bordas e definir as cores. Não é para fazer tudo numa só, não, tá, gente? Então, vocês vão ter a planilha pré-alto, vai ter a planilha do preenchimento automático, vocês vão ter a planilha de bordas, vocês vão ter a planilha pré-cores. Vai fazer a planilha pré-cores, vai colocar as cores como eu tô pedindo aqui. E depois a gente vai ter a planilha textos, tá? Onde vocês vão inserir os textos, tá? Vocês vão inserir os textos e vão inserir a imagem da empilhadeira. E por último, vocês vão criar uma planilha com nome de grupo. E na célula 1, vocês vão escrever aluno, entre parênteses, A. Na célula 2, vocês vão escrever o nome de cada integrante do grupo, tá? E por último, eu vou pedir para vocês fazerem, tá? Então, até uma opção aqui na linha 26, é a classificação a Z, tá? Como eu não mostrei para vocês a classificação a Z, vamos voltar no Excel agora, ainda dá tempo, claro, né? E vamos mostrar o que é essa classificação a Z. Então, vamos lá. Eu tenho aqui uma planilha. Eu vou aumentar aqui, ó. Eu vou escrever assim, aluno e aluno. E vou começar a colocar o nome dos meus alunos, tá? Então, eu vou colocar Ana Gabriela. Eu vou colocar o Felipe. Opa, com P maiúsculo, né? O Felipe, eu vou colocar, por exemplo, Ian, eu vou colocar o Diego Henrique, eu vou colocar a Júlia, tá? Vamos lá, eu vou colocar mais... Não, já tem 5 alunos, que é o grupo, tá? Eu coloquei a legenda e coloquei 5 alunos. É claro que aqui precisa ter o sobrenome, tá, gente? Então, Felipe, vamos colocar Felipe Santos, Ian Loureiro, Diego Henrique Souza e Júlia Gomes, por exemplo. Eu tô pedindo para vocês classificarem. Então, vocês vão selecionar do A1 até o A6 e clicar nesse botãozinho aqui, ó. Classificar e filtrar. Vocês querem classificar e filtrar como? De A a Z ou de Z a A? Eu quero de A a Z. Eu clico e ele coloca em ordem. Olha só que impecável, gente. Então, vocês não precisam mais entregar os nomes todos misturados, né? Então, no Excel aqui é bem fácil da gente fazer a classificação. Vamos voltar lá no nosso material. Pronto. Fez tudo isso, classificou os nomes, vocês vão salvar novamente a pasta de trabalho e postar a pasta no ambiente virtual para avaliação. Dúvidas? Entre em contato com a professora no chat. As dúvidas serão respondidas nos horários das nossas aulas, mas nada impede que vocês já vão postando as dúvidas, tá? Sempre quando eu tenho um tempinho, eu vou verificando o que vocês estão precisando e se for necessário, eu posso até gravar uma nova aula para vocês, tá? Se cuidem e até a nossa próxima aula.